Esse é o Castelo do Queijo, mas seu nome oficial é Forte São Francisco Xavier. Ele fica localizado em Porto, Portugal, quase que esquecido, à beira-mar, observando o horizonte. Mas não se engane, esse monumento histórico participou de vários momentos da história portuguesa, como a restauração de Portugal, a ocupação das tropas napoleônicas no país e a invasão liberal, liderada por ninguém menos que Dom Pedro I contra o seu irmão. Essa mesmo que você ouviu. Dom Pedro I veio aqui e meteu bala. Mas por que esse forte tem um nome tão peculiar? E como ele veio parar aqui? Bom, para responder essas questões nós temos que voltar quase 500 anos no tempo, quando o rei de Portugal foi para a guerra, mas nunca voltou. O ano era 1578, quando na cidade de Alcácer Quibir, Dom Sebastião invade com cerca de 20.000 soldados. Mas quem foi esse rei? E por que ele invade Marrocos? Bom, eu não vou me aprofundar muito na história dele para esse vídeo não ficar muito longo, mas ele nasceu em 1554 e assumiu o trono em 1568, com apenas 14 anos de idade. E desde criança ele poderia ter tido tudo: mulheres, dinheiro, várias Lamborghinis, mas ele pensava diferente. Sabe, diferente de eu e você que crescemos assistindo TV Globinho, Três Espiões Demais, Meninas Poderosas, Clube das Winx, e esses eram os nossos heróis, ele cresceu lendo e ouvindo sobre as cruzadas. Sim, as cruzadas. Então você já viu como a criança cresceu, né? Lindo! Mua! Então você junta essa vontade de espalhar o cristianismo e combater os infiéis, junto com a possibilidade de absorver vários recursos e terras ao longo do norte da África, e você tem um rei muito putaço. E lá foi ele, com a cara e a coragem, e cerca de 20.000 soldados realizaram a invasão. Sabe aquela velha frase que diz: o mundo pertence aos ousados e aos corajosos? Então, ele foi ousado e muito corajoso, mas o mundo não pertenceu a ele. A batalha ocorreu no dia 4 de agosto de 1578. Era pleno verão em Marrocos, e você pode imaginar, né? Aquela armadura pesada, num sol de lascar, com fome, com sede, em um lugar hostil, cercado por todos os lados por tropas marroquinas. Os soldados lutaram até o final, inclusive o rei, mas eles acabaram perdendo por causa das circunstâncias. O corpo do rei nunca foi propriamente identificado, e durante muito tempo em Portugal, acreditou-se que o rei não estava morto e ele iria voltar para aclamar o seu lugar ao trono. O próprio túmulo do rei incita dúvida em relação à sua morte. Lá está escrito o seguinte: este túmulo encerra, se é verdade a fama, Sebastião, que uma morte precoce levou nos areais da África. Não digas que se engana quem acredite que o rei vive. Extinto pela lei, foi-lhe a morte quase uma vida. E aí galerinha? Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre como ocorreu a batalha, como foram os últimos momentos do rei e quais foram as consequências disso, manda aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de discutir isso aí com vocês. Bem, voltando ao tópico. Dom Sebastião nunca voltou. E como ele nunca tinha dado uma lapada, ele nunca teve herdeiros. E isso era um grande problema. Assim o trono foi passado para o seu tio-avô, Dom Henrique. Mas ele também morreu 2 anos depois, também sem deixar nenhum herdeiro. Aí é que a situação ficou muito mais complicada, já que Portugal era a potência da época e todo mundo queria o trono. Assim, 3 candidatos principais surgiram: Catarina da Casa de Bragança, que era uma casa familiar muito influente na época, Dom Antônio, prior do Crato, e Filipe II, rei da Espanha. Bom, e nessa briga de vai e vem, Dom Antônio, prior do Crato, tinha o apoio popular, enquanto Dom Filipe II tinha apoio da nobreza e da burguesia. Já dá pra perceber quem ganhou, né? Dom Antônio chegou a ser proclamado rei na sua vila em Santarém. Mas, mano, exército espanhol, né? Estudando essa parte da história, eu comecei a prestar muita atenção nessa figura pouco conhecida, na minha opinião.
A gente sempre vê que quem escreve a história é quem ganhou os acontecimentos. Mas não podemos deixar de dar crédito àqueles que também não conseguiram ganhar, mas foram muito corajosos, como Dom Sebastião, por exemplo. E o Dom Antônio é um deles. Assim, do lado de Portugal, quem tinha de potência era a Espanha, com o exército deles. E Dom Antônio não tinha exército, nem dinheiro, nem nada. E mesmo assim ele tentou deixar Portugal independente. Ele fez o que pôde para não deixar Portugal ser um vassalo espanhol e se tornar rei do processo. Mas, se tornando rei, Portugal seria independente. E provavelmente continuaria sendo uma potência, porque ser vassalo da Espanha não é lá essas mil maravilhas, sabe? Mas isso vamos falar mais pra frente no vídeo. Mas de qualquer forma, eu queria tirar esse tempo do vídeo para que a gente não se esqueça dessas pessoas que, apesar de terem perdido a batalha, foram ousados e corajosos no processo, e merecem sim ser lembrados historicamente por todos nós. Aí você deve estar se perguntando, não deve ser lá uma boa ideia que uma nação seja governada por um rei estrangeiro, não é? E talvez, meu querido telespectador, apenas talvez, você esteja extremamente correto. Na verdade, para os ricos e snobs da época, isso não era uma ideia tão ruim. Quer dizer, Espanha era uma potência da época também, junto com Portugal. Você junta mais com mais e o resultado deveria ser mais, correto? E no início foi tudo mais mesmo. O rei da Espanha prometeu várias coisas para o Império Português que seria muito vantajoso para essas pessoas. Por exemplo, Portugal poderia cunhar a própria moeda, os assuntos portugueses ficariam na mão dos portugueses, a língua portuguesa seria mantida. Então assim, Portugal iria pagar impostos para a Espanha, mas tudo ficaria na paz ali. E para essas pessoas que tinham comércios fora de Portugal, isso era mina de ouro. Porque a Espanha tinha várias colônias, Portugal tinha várias colônias. Tinha muito mais negócios a serem feitos agora. Então assim, para quem era um pobre coitado na época, parabéns, você vai pagar mais imposto. Mas para quem era um ricaço, pô, agora eu tenho muito mais terras para explorar. Agora com a nossa união, nós somos potentes e imbatíveis em terra e em mar. E assim, Dom Filipe II da Espanha passou a ser Dom Filipe I de Portugal. Duas culturas, dois reinos sob apenas um comando. Começa assim a União Ibérica. Essa união significou mudanças drásticas para Portugal, como por exemplo o fim da dinastia de Avis e o início da dinastia filipina, e as colônias portuguesas também foram muito afetadas. O Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em dois, metade para Portugal e metade para a Espanha, agora não fazia mais sentido, e isso influenciou ainda mais a expansão do Brasil para o oeste. Agora devemos falar de outro ponto nessa confusão toda: os holandeses. Portugal era um país pacífico relativamente falando, não tinha muitos inimigos, mas a Espanha, a Espanha tinha muitos inimigos. Um deles era a Holanda. Como Portugal e Espanha passaram a ser um só reino, a Holanda não poderia mais fazer negócios com Portugal e, consequentemente, não poderia mais fazer negócios com o Brasil, o que levou à invasão dos holandeses no Nordeste, em busca da cana-de-açúcar. Lembra que nós conversamos que não seria bom que um país seja governado por um rei estrangeiro? Então, esse é o momento que deu ruim. Nossa! A real é que durante o reinado de Dom Filipe II, tudo estava correndo de acordo com o planejado. Mas quando seu filho e depois seu neto assumiram o poder, as coisas começaram a desandar. Dom Filipe IV, neto de Dom Filipe II, deixou muito a desejar durante sua administração de Portugal e não estava a cumprir com as promessas que seu avô tinha feito ao país. Assim a população ficava cada vez mais e mais indignada. Até que em 1640, um indivíduo surgiria para confrontar a poderosa Espanha. 60 anos depois da união dos dois países, ele seria conhecido como Dom João IV, Duque da Casa de Bragança, o restaurador de Portugal. É aqui que nossa história realmente começa. Não tem como falar da restauração de Portugal sem falar de Dom João IV, da Casa de Bragança. Ele nasceu em 1604, em Vila Viçosa,
e virou o 8º Duque de Bragança em 1630, com 29 anos. Além de ser o duque de uma das casas familiares mais influentes de Portugal, ele também era um compositor muito dedicado. Uma das músicas mais famosas dele era chamada Adeste Fidelis, que é a música que está tocando de fundo agora nesse vídeo. Em 1633, ele casou com a Luísa de Guzmán, uma mulher espanhola muito forte e decidida. Ela não baixava a cabeça, sabe? Ela inclusive teve grande influência em várias fases do reinado do futuro rei. Inclusive, quando Dom João finalmente se torna rei, ela muitas vezes toma um papel ativo no governo de Portugal. E apesar dela ser espanhola, ela era contra a união entre Portugal e Espanha. Mas por enquanto vamos deixar os dois pombinhos curtirem o casamento deles e vamos ver como está Portugal depois de anos sob nova administração. Vamos lá. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Continuar. Olha que maravilha. Agora deu cara aí mesmo, viu? Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu durante esse pequeno período de dominação. Portugal perdeu possessões do Brasil para os holandeses, perda da cidade de Malacca na Indonésia para, adivinha quem? Os holandeses, fechamento dos portos do Japão e, consequentemente, fim do comércio luso japonês. E você acha que isso é tudo? A Espanha entrou na Guerra dos 30 Anos entre protestantes e católicos. Uma grande guerra que esgotou tanto Portugal quanto a própria Espanha. Tropas, navios e recursos portugueses foram desviados. Ou seja, Portugal perdeu territórios para um inimigo que não era dele e foi esgotado por uma guerra que não era dele. Mas a gota d'água foi a Espanha querer aumentar os impostos pagos pelos portugueses. Aí, meu filho, o bagulho ficou doido. Em 1637 surge a primeira revolta em Évora, Portugal, o que marcou o início do fim. Os espanhóis não estavam cumprindo com suas promessas e os portugueses já estavam fartos daquilo. E foi nessa tensão toda que no dia 1º de dezembro de 1640, 120 nobres conspiradores invadiram o Paço da Ribeira, em Lisboa. Mataram a tiros e atiraram pela janela Miguel de Vasconcelos, representante dos interesses castelhanos em Portugal. E Dom João no meio disso tudo? Dom João de início foi muito resistente a assumir o trono. Caso tivesse sucesso na sua possessão do trono de Portugal, ele teria muito a ganhar com isso. Mas caso ele falhasse, isso não significaria apenas sua morte por traição, mas seria também o fim da casa familiar de Bragança por completo, e a ruína do que se levou gerações para se erguer. Mas depois de ser influenciado por várias pessoas que estavam ao seu redor, principalmente pela sua esposa, e depois de ver a revolta que ocorreu em Lisboa, ele decidiu arriscar a sua honra e a honra de sua família em favor de Portugal. E depois disso tudo aconteceu muito rápido. No dia 1º de dezembro, Miguel de Vasconcelos é atacado. No dia 15 de dezembro, Dom João é coroado rei. E até o Natal daquele ano, todos os castelos, vilas e praças importantes declaram fidelidade aos revoltosos. Mas tudo estava apenas começando. Dom João deveria agir rápido se ele quisesse manter o que ele começou. Assim, o novo rei envia diplomatas para várias cortes europeias a fim de conseguir um apoio internacional e confirmar a legitimidade que ele tem ao trono. Ele se diz herdeiro da Catarina de Bragança, que foi usurpada do trono devido a Filipe II. Ele tomou várias medidas para reerguer uma Portugal empobrecida e desarmada, o mais rápido possível. Criou um conselho de guerra, organizou o exército e a marinha portuguesa e fortificou Portugal. Uma das medidas de fortificação foi a construção desse forte, localizado em Matosinhos, Porto. É estranho pensar tanta coisa que esse forte passou, tantas pessoas que ele viu passar. E pra mim é uma coisa surreal voltar aqui, porque eu já vim aqui antes, percebendo o valor e a história que ele tem. Eu tô doido pra ir lá ver e encostar ali. Vamos lá ver. A entrada foi só 50 centavos por pessoa, e logo que você entra você pode ver ali um café e um pequeno museu. O museu é bem interessante,
com vários artigos históricos mais antigos e mais recentes. Mas o mais legal são esses posters aqui com vários momentos da história portuguesa, passando por vários reinados e reis diferentes. Em 1643, o rei ordenou a construção de um novo forte, mas esse forte acabou só sendo construído em 1661. O nome vulgar Castelo do Queijo se dá por causa do formato arredondado da pedra no qual ele foi construído. E logo que você entra e sobe as escadas, você tem uma visão ampla de toda a costa, pronto para abater qualquer navio espanhol que chegue perto. Eu só consigo imaginar as pessoas, como é que foi o sentimento delas de orgulho, ver esse castelo, esse forte sendo construído pouco a pouco, porque isso aqui também foi parte de um trabalho voluntário, doações mesmo dos portugueses e da associação religiosa, que fez isso aqui ficar assim do jeito que tá. E você pode ver que dá pra ver tudo aqui mesmo, de lá de ponta a ponta, e é muito bonito. Depois de construído, esse forte ficou esperando, observando. Dias, meses, anos. Mas a Espanha nunca veio. Ela estava muito ocupada travando uma batalha muito maior, que ceifaria a vida de milhares de pessoas. A Guerra dos 30 Anos. Assim, dando tempo para Portugal se reerguer e se preparar propriamente. Dom João não viveu para terminar o que ele começou. Ele morreu em 1656, vítima de uma doença renal. E os espanhóis não vieram por mar, mas sim por terra. 3 vezes eles tentaram invadir Portugal, e 3 vezes eles falharam. Finalmente, em 1668, a Espanha reconhece a independência de Portugal, a partir do Tratado de Lisboa. Mas esse não seria o fim dessa relíquia. Em 1808, Napoleão invade Portugal. A família real portuguesa foge para o Brasil, mas essa invasão não durou muito tempo. Quando o exército napoleônico se retirou de Portugal, aqui se ergueu a bandeira portuguesa, simbolizando assim o fim da ocupação. E não apenas isso. Em 1832, ninguém menos que Dom Pedro I pisa em solo lusitano novamente, 10 anos após o seu famoso grito da independência. 10 anos depois do inesquecível dia do Fico, ele finalmente estaria aqui. Mas ele não viria com comemorações e gritos de aclamação. Em vez disso, ele trouxe fogo e aço.